Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 26 de junho, iremos comemorar a festa de São José Maria, fundador do Opus Dei. Inclusive, aqui em Florianópolis, nós teremos uma missa de ação de graças na Catedral, às 6h15 da tarde, celebrada por Dom Wilson, né, o arcebispo de Florianópolis. Todos estão convidados, até iremos para agradecer tudo que recebemos da vida santa do fundador do Opus Dei e da obra. E comemoraremos o dia em que São José Maria foi ao céu e pôde ouvir do Senhor aquela frase do Evangelho: muito bom, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Deus concede o céu para os seus filhos fiéis. Por isso, nessa primeira parte do recolhimento, eu resolvi meditar na virtude da fidelidade, principalmente apoiando numa carta do prelado do Opus Dei, Dom Fernando Cares, que ele escreveu para nós em março do ano passado, que se encontra no site do Opus Dei. Vocês podem meditar depois. E São José Maria gostava muito de falar de fidelidade, gostava muito de uma canção, né, cuja letra era sobre esse tema. E o refrão dessa música dizia: fiéis, vale a pena seguir o semeador, por seu caminho aberto entre os campos, semeando amor. O semeador é Cristo, é claro. E seus filhos espirituais, sabendo que São José Maria gostava muito dessa música, muitas vezes cantaram para ele essa canção. E quando ele ouvia essa canção, ele normalmente, em tom de voz baixo, quase sussurrando, ele dizia: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Inclusive, numa das salas da sede central do Opus Dei, ele mandou colocar em todo o contorno da sala, perto do teto, essa frase: vale a pena, vale a pena, vale a pena, dando contorno em toda a sala. E por que isso? O que queria dizer com isso? Simplesmente queria recordar a todos que vale a pena ser fiel. Então, vale a pena era uma expressão espontânea da sua experiência de vida. Para São José Maria, valeu a pena fazer o Opus Dei, fazer a obra, expandi-la no mundo. Valeu muito a pena. E São José Maria teve muito trabalho. Ele chegou a dizer certa vez que a obra lhe custou sangue e lágrimas. E foi muito custoso. Teve que sofrer tanto, contradições, perseguições, calúnias, enfrentar tantas dificuldades, uma guerra civil na Espanha, uma guerra mundial. E tudo isso valeu a pena, pois experimentou tantas alegrias. Quando ele tinha já 50 anos de sacerdote, ele dizia: um olhar para trás e tudo alegrias. Porque ele cumpriu a sua missão de fazer o Opus Dei na Terra. E vejam, a fidelidade traz sempre felicidade. Qualquer pessoa que é fiel a Deus, à sua missão, na vida em geral, na família, no trabalho, na sociedade, mesmo que passe por muitas dificuldades, experimentará uma profunda alegria. Já na vida, nessa vida.
E depois, quando concluir a sua vida, poderá também ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E a fidelidade é necessariamente alegre, mesmo com sacrifício, mesmo com dor, porque Deus premia com uma alegria profunda quem é fiel a Ele. Então vamos nessa meditação aprofundar no tema da fidelidade. Trata-se, sem dúvida, de um conceito muito amplo, aplicável a diversos campos. Se fizermos uma pesquisa na internet sobre a palavra fidelidade, vamos encontrar diversos significados. Alguns deles, exatidão ou veracidade na realização de algo. Cópia exata de um texto, a pessoa é fiel ao texto, né? Cumprimento exato de um dever, de uma promessa, etc. Agora, especialmente relevante é considerar a fidelidade na relação entre pessoas, no seu aspecto mais profundo do ponto de vista humano, e considerar a fidelidade ao amor. O Papa Bento, em um discurso, ele dizia: a fidelidade ao longo do tempo é o nome do amor. Um amor só merece esse nome, amor, quando se prova com a vida, quando a pessoa é fiel durante a vida. O amor autêntico entre pessoas em si é definitivo, é fiel. Por isso as declarações de amor entre pessoas devem ser sempre, para sempre, eternas. Ninguém aceitaria uma declaração de amor: eu te amarei por um ano, né? Eu te amarei por alguns meses. Não tem sentido. Embora haja um famoso soneto da fidelidade de um poeta brasileiro, né, em que diz que o amor seja eterno enquanto dure. E não é assim. Seria melhor trocar o nome do soneto para soneto da infidelidade, né? Um amor que seja eterno enquanto dure, isso não é fiel, né? Entre pessoas, o amor deve ser para sempre. O amor dos pais para seus filhos, para sempre. Os pais nunca se esquecem dos seus filhos. Dos filhos para os seus pais também deveria ser para sempre. Os filhos devem amparar seus pais na velhice. De um sacerdote para com Deus, não pode ser um serviço temporário, né? Eu vou servir a Deus durante alguns anos. Não tem sentido. Ou em alguns momentos da minha vida. Então, vou ser sacerdote em alguns momentos, em outros momentos não vou ser sacerdote. Não tem sentido. De um marido com a sua esposa também, né, deve renovar o amor a cada dia, conquistar a esposa sempre. E é exatamente o que se promete no dia do casamento. Prometo ser-te sempre fiel, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida. Essa é a declaração verdadeira do amor e da fidelidade. Embora tantas vezes, na prática, a fidelidade possa falhar, infelizmente, por causa da debilidade humana. Agora, outra característica da fidelidade é que ela abarca todas as dimensões da nossa vida, pois implica a pessoa na sua integridade. A pessoa se compromete de corpo e alma a ser fiel, com a sua inteligência, com a sua vontade, com os seus sentimentos, com a sua imaginação, com a sua memória. Certa vez, um senhor me dizia: eu sou fiel à minha esposa até no pensamento. E deu vontade de falar para ele: se não fosse assim, não seria fiel. Se quiser, mesmo que se fosse, não traísse a esposa, mas fosse infiel no pensamento, já não seria fiel. Porque a fidelidade exige em todas as potências da nossa alma, em todas as nossas capacidades, e vai determinar o nosso ser e o nosso agir, o nosso relacionamento até com as outras pessoas. Então vamos aprofundar em alguns campos importantes ou aspectos
da fidelidade, que são fundamentais na nossa vida. Vamos começar pela fidelidade à vocação cristã, ao chamado de Cristo, que se torna, portanto, fidelidade ao próprio Cristo. A vocação cristã, com todas as suas particularidades na vida de cada cristão, porque há vários carismas, há várias formas de se rezar, há várias formas de fazer apostolado, né? Mas a todos os cristãos, Deus chama a santidade. Também chama a uma vida de oração, chama também a apostolado, a uma vocação à santidade, à oração, ao apostolado. Mas tudo isso são chamadas do amor de Deus ao nosso amor. Então, Deus nos cria por amor, nos confere uma missão a desempenhar na terra, nos chama à santidade do céu, nós estamos chamados a ser santos no céu, a gozar da intimidade com Deus eternamente, a gozar do seu amor eternamente. O que Ele nos pede é uma correspondência ao seu amor. E todos nós entramos numa relação amorosa com Deus, antes de tudo. Nessa relação, a fidelidade divina tem sempre a precedência, vem antes. E as Sagradas Escrituras nos repetem sempre: Deus é fiel. Então, eu devo ser fiel porque Deus é fiel. E quantas vezes tantos cristãos nos recordam essa realidade, né? Em adesivos no carro, em para-choque de caminhão, né? E em tantas pregações também, hoje estamos falando disso, né? Deus é fiel. Ou seja, Deus não desiste de nós, não nos abandona, não se arrepende de nos ter chamado. O seu amor por nós é eterno, é fiel. E mesmo quando desviamos do caminho, Deus recalcula a rota, por assim dizer, né? Ele traça um novo caminho. É o que vemos na história da salvação, né? O povo judeu era um povo de cabeça dura, né? Isso diz a Sagrada Escritura, né? É um povo de cabeça dura e infiel. Muitas vezes foi infiel a Deus, né? Mas Deus continua sendo fiel às suas promessas e faz novas alianças de amor para com seu povo, para dirigir o povo até Ele. Envia profetas, reis, juízes para guiar os seus filhos a Ele, para reconduzir os seus filhos que se desviam tantas vezes. Então, a nossa fidelidade nada mais é do que uma resposta à fidelidade de Deus. O Papa Francisco nos insiste nisso. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua promessa. E a fé na fidelidade divina fortalece a nossa esperança. Eu não confio em mim, pois conheço as minhas debilidades, eu conheço as minhas fraquezas, mas confio em Deus, no seu amor por mim, no seu poder, na sua misericórdia, na sua fidelidade. E apesar da nossa debilidade pessoal, que pode levar algumas vezes a não sermos fiéis também em pequenas coisas, ou em grandes, Deus queira que não, mas pode ser que alguém alguma vez não tenha sido fiel em coisas grandes. Mas Deus é fiel, é o pai da parábola do filho pródigo, que sempre espera o regresso do filho que se distanciou, sonha com a sua volta, com a recuperação da sua dignidade de filho, com a sua futura fidelidade na conduta. E a fidelidade nossa, muitas vezes, é percorrer esse caminho de volta, com a graça de Deus. É como aquele caminho que o filho pródigo percorreu. Irei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai vai devolver a dignidade dele. E São José Maria nos dizia: a fidelidade a Jesus Cristo requer que permaneçamos em contínua vigília, porque não é admissível confiar em nossas pobres forças. Devemos lutar sempre, até o último instante da nossa passagem pela terra. Este é o nosso destino.
Outras vezes ele vai dizer: este é o nosso destino, lutar por amor até o último instante. Lutar por amor para ser fiel até o último instante. E hoje em dia há muitos perigos e muitas ideias que minam profundamente a fidelidade. Nessa carta do prelado do Opus Dei, ele coloca algumas delas. Algumas eu acho que não acontecem conosco, por exemplo, ele fala do ateísmo, né, que detona a fidelidade. Mas a gente podia pensar também no ateísmo prático, de pessoas que vivem como se Deus não existisse e que faz perder o sentido transcendente da vida, no sentido de missão. Então, se não existe uma missão, se não existe um chamado, você é fiel a quê? Às vezes, o relativismo, o Papa Bento XVI denunciava na ditadura do relativismo. Parece que hoje em dia não existe mais verdade, não existe certo, não existe errado. Então, se não existe certo, não existe errado, você é fiel a quê? E vejam, essa ditadura do relativismo está sendo espalhada nas faculdades, até mesmo faculdades de teologia, né, em que a fé fica aguada, né? Se fala um bando de besteira e deixa as pessoas sem firmeza, né? Em faculdade de teologia, minada pela teologia da libertação, às vezes se fala a ressurreição é uma verdade meta-histórica. É uma verdade histórica. Jesus Cristo ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Pronto, acabou. Mas fica tudo tão magoado. Você fica aqui, é um Deus que eu não sei se ressuscitou, se não ressuscitou, se é Deus, se não é Deus, né? Então há muitas teorias relativistas, há um materialismo que descarta o espiritual, há um hedonismo que coloca o prazer como meta da vida, e muitas pessoas se perdem aí, porque buscam só o prazer, não buscam o prazer digno, o que é bom, realmente bom. Então tem uma série de ideologias que minam a fidelidade. E também tem dentro de nós, né, os maus desejos. São João falava, né, que tudo que há no mundo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, né, e faz referência à tríplice concupiscência. A soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que a gente tem que lutar, né? São José Maria dizia: o mundo é bom, devemos amar o mundo apaixonadamente, mas não podemos ser mundanos, que é outra coisa. A gente tem que buscar a contemplação de Deus no mundo, encontrar Deus no mundo, mas não cair no mundanismo. A gente precisa lutar contra a sensualidade, contra o consumismo, contra a soberba, né, o orgulho, que muitas vezes é causa de infidelidade. E como conseguir ser fiel à nossa missão? Primeiro, sendo fiel a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, essa é a base da nossa fidelidade. Eu não estou sozinho. Deus está comigo, né? E eu conto também com a ajuda dos outros, né, com a comunhão dos santos. Nós temos vários intercessores que lutam por nós, que intercedem por nós. Nós temos a comunhão dos santos com outros cristãos, né, que são fiéis à sua vocação e se apoiam na nossa fidelidade também. E não podemos trair a confiança das pessoas com relação a nós. Muitos pais têm como motivo de fidelidade os seus filhos. Está ótimo que seja assim. Eu quero dar um exemplo de fidelidade para os meus filhos. Um sacerdote também tem que dar exemplo de fidelidade a muitas pessoas, né? Mas o principal motivo não é esse. O principal motivo é o próprio Deus. Eu não posso trair a confiança que o próprio Deus deposita em mim. Deus confia em mim. Deus apostou em mim, em todos nós.
Além disso, contamos de uma ajuda espiritual, na direção espiritual, né? Devemos agradecer a Deus a possibilidade, né, de ter um conselho no caminho para crescermos no amor a Deus. E esse amor tem que crescer. São José Maria dizia: enamora-te e não o deixarás. Então, apaixone por Deus e você não vai deixá-lo. Agora, a fidelidade às vezes exige sofrimento, exige luta. Vemos isso muito claro na vida de Nossa Senhora, a Virgem Fiel. Na Anunciação, Nossa Senhora promete uma fidelidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a tua palavra. Então, ela promete essa fidelidade. Mas era uma adolescente praticamente, talvez tivesse 15, 16 anos. Ela promete uma fidelidade futura. Aliás, também quem se casa promete uma fidelidade futura. Eu entrego o meu futuro. Eu nem sei como vai ser o futuro, né? Mas eu entrego o futuro. E Nossa Senhora entregou o futuro. Mas onde a fidelidade dela se colocou à prova de uma maneira plena foi na cruz. Foi o fiat definitivo. Nossa Senhora firme, consolando o seu próprio filho. Custou dor, custou sofrimento, e ela firme ali, até o fim da vida. Até o fim da vida do seu filho. Só pode se chamar fidelidade uma coerência que dura ao longo de toda a vida, também nos momentos difíceis. São José Maria, ele usava alguns qualificativos fortes, exigentes, para falar de fidelidade. E leio uma frase dele: a chamada divina requer de nós fidelidade intangível, firme, virginal, alegre, indiscutida, a fé, a pureza e ao caminho. Essa frase vale ouro, né? Porque é belíssima e profunda. Intangível, intocável, ou seja, que nada possa atingir, ferir, deteriorar, não se toca, não se mexe, não se coloca à prova, não se brinca com a fidelidade, se protege, se cuida, se defende, não se coloca em risco. Firme, que não balança diante dos ventos das provações, que não tem altos e baixos, não oscila, não cede às tentações, não se submete às provas. Virginal, que se mantém inocente, pura, que não se mancha. Alegre, nunca tristonha, né? Como quem carrega um peso, um fardo, né? Como quem diz: eu tenho que ser fiel, não tem outro jeito, né? Essa é a minha cruz. Não é isso, embora possa ser cruz muitas vezes, mas a cruz com alegria, né? Indiscutida, não se coloca em discussão, não se duvida, não se volta a olhar para trás, para o que se deixou. Depois, São José Maria indica 3 campos muito importantes para garantir a fidelidade. Ele fala fidelidade à fé, à pureza e ao caminho. Fidelidade começa com fidelidade à fé, que nós temos graça de Deus para sermos fiéis. É muito bonito ver casais que me dizem, né? Padre, nós confiamos na graça do matrimônio. E eu falo isso mesmo. Tem que confiar em Deus para superar as dificuldades da vida, as crises. E teve uma graça especial mesmo no matrimônio, é um sacramento. E se apoie nessa graça. E temos que crescer na fé, pedindo a Deus, como os apóstolos pediam: aumenta-nos a fé. Depois, viver da fé. A fé não é algo só que é um sentimento, é algo do qual você deve viver. São Paulo dizia isso: o justo, o santo, vive da fé. Então eu não posso ter nenhum comportamento contrário à fé. Portanto, contrário à moral católica. Se eu tenho dúvida, vou procurar a resposta do catecismo da Igreja Católica. Mas eu tenho que viver como um bom cristão. Senão a minha fé é morta, porque não tem obras.
né? E eu mato a minha fé se eu não tenho obras. Fidelidade à pureza. Com a palavra pureza, São José Maria estava falando de castidade, né? Que mantém o nosso amor vibrante a Deus, tanto no caso de quem vive o celibato, como um sacerdote, também para uma pessoa casada, é importantíssima a castidade, que mantém o amor vibrante a Deus e ao cônjuge. E a castidade, é interessante a gente pensar que é uma virtude, algo positivo, um bom hábito, né, que a gente pode sempre crescer. E esse hábito permite contemplar a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A contemplação de Deus nos leva a contemplar o belo, o bom, o verdadeiro, porque Deus é o bom, o belo e o verdadeiro, né? Quem estuda filosofia sabe que em Deus isso se confunde. O que é bom é belo, o que é belo é verdadeiro, tudo se confunde, porque Deus é simples. Mas também, quem tem pureza de coração, castidade, começa a saborear realmente o que é belo na vida. Tem certas coisas que não têm aparência de beleza, mas que são extremamente belas. Um exemplo, Cristo na sua paixão e na cruz, né? A profecia de Isaías diz, diante de quem se vira o rosto, porque era feíssimo no sentido, entende, né? Como um leproso, diante de quem se vira o rosto. Jesus estava deformado por tanto sofrimento. Mas quem tem um coração puro, olha para isso e vê a beleza do amor que se doa, que se entrega e que dá a vida por nós. Essa cena que poderia ser feia é belíssima, né? A gente olha, contempla a paixão do Senhor e é belíssimo. Então as coisas que parecem feias que são belíssimas, e quem tem coração puro consegue ver. Há coisas que parecem belas e que são grotescas, que são feíssimas. Que tem coração puro consegue ver assim. Uma mulher praticamente nua na praia, uma mulher mal vestida na academia, né? Por mais que tenha um corpo bonito, é grotesco. Se vestisse assim só para o marido, seria belíssimo para o marido, dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de... É belíssimo um amor que gera a vida. É belíssimo um amor que se entrega a outra pessoa, que é caminho de santidade para outra. Tudo isso é belíssimo. E o sexo é belíssimo dentro desse contexto. Mas fora disso, é grotesco, é feio. A pornografia, desculpa falar assim, mas é grotesca. Quem tem um puro coração vê as coisas de outra maneira. O servo de Deus, daqui de Florianópolis, Marcelo Henrique Câmara, via uma mulher bonita, olhando no seu rosto e agradecia a Deus a beleza da criação, né? E não olhava para outras partes do corpo. Ele tem um coração puro, né? É um homem de coração muito puro. Então a castidade nos leva a isso. São José Maria depois dizia fidelidade ao caminho, né? A nossa vocação, que é fidelidade no pouco, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, também diz o Evangelho. Então a gente tem que ser fiel no pouco. No pouco é ter detalhes de carinho diário com a esposa, conquistar a esposa cada dia, ter detalhes na educação dos filhos e pensar continuamente nisso, detalhes pequenos. Ser fiel a um plano de vida espiritual, a vida de oração, a fazer uma leitura. Sim. Ser fiel a pequenas coisas, na ordem da casa, né? Fiel ao regime para manter a saúde, fiel em tantas coisas pequenas, que nos tornam uma pessoa fiel a Deus. Porque a fidelidade se constrói no pequeno, no dia a dia. São José Maria dizia, a perseverança nas coisas pequenas por amor é heroísmo. Santo Agostinho também dizia, naquilo que se ama, ou não se sente a dificuldade, ou se ama a própria dificuldade. Os trabalhos dos que amam nunca são penosos. Então a pessoa consegue encontrar alegria
e vencer a dificuldade. E a dificuldade nem custa. A dificuldade nas pequenas coisas. Vamos encerrando essa primeira meditação do recolhimento, recorrendo a Nossa Senhora, a Virgem Fiel, né, que soube amar como ninguém, que nos ensine a amar. Né, porque esse amor que nos conduzirá à fidelidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.